Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre como estudar o conteúdo programático de uma forma adequada, ou seja, como interpretar conteúdo programático. Porque sim, gente, uma das coisas mais importantes quando a gente está estudando para concurso é a gente conseguir compreender o que a banca quer dizer quando ela escreve o conteúdo programático. Infelizmente, existem muitas bancas que eu acho que fazem isso na maldade, mas elas escrevem de uma forma que leva a ludibriar o candidato, principalmente aquele que é mais iniciante, aquele candidato desavisado, que ainda não consegue entender os conceitos de uma forma mais adequada. E aí as bancas, eu acho que na maldade, na tentativa de enganar, na tentativa de tornar as coisas mais difíceis, acabam tendo uma escrita um pouco estranha, que acaba ocultando certos conteúdos que estão dentro daquele conteúdo programático, dentro daquele tópico do edital. E aí quando a gente vai tentar uma anulação, a banca pega e fala: não, isso estava escrito no conteúdo programático, portanto não vou anular a questão. O que é um absurdo e também escancara a necessidade da gente ter uma regulamentação, uma lei regulamentando o mundo dos concursos, porque as bancas simplesmente fazem quase o que elas quiserem. E é exatamente nesse contexto que hoje eu vou ensinar vocês a interpretarem o conteúdo programático para que vocês possam estudar de uma forma mais adequada, de uma forma mais eficiente. Então vamos lá. Quando eu fui fazer alguns concursos, quando eu era iniciante, eu percebi que as bancas escrevem o tópico do edital e depois elas simplesmente cobram coisas que estavam dentro do conteúdo programático, mas não estavam de forma expressa. Por exemplo, em 2019, eu lembro que quando eu estava estudando bem no iniciozinho da minha preparação para concursos, eu ainda não tinha muita malícia. Então eu lia o tópico do edital, pesquisava rapidinho no Google e achava que aquilo ali já era suficiente para mim para eu poder ir prestar um concurso. Só que na verdade isso não é. A gente sabe que as questões aprofundam muito, a gente sabe que as questões vão muito além do que a gente acha, que às vezes a gente está conseguindo estudar. E aí, quando a gente chega na hora da prova, a gente se depara com uma surpresa. Eu lembro que em 2019 eu fui estudar licitação, e aí eu joguei no Google pesquisando o que é a licitação, e aí achei o conteúdo, a licitação, aquela proposta mais vantajosa para tornar as coisas isonômicas, escolher com maior eficiência aquele lance, enfim, etc. Quando chegou na hora da prova, eu não tinha lido a lei de licitação, mas ela caiu. Só que no tópico do edital estava escrito somente licitação, não estava o número da lei. Ou seja, a lei estava no edital, só que ela estava de uma forma oculta. Se a banca vai cobrar a lei de licitação, por que ela não escreve o número da lei? Na época era até a lei 8666. Hoje a gente tem a lei 14.133 de 1º de abril de 2021. Só que às vezes as bancas não escrevem o número da lei, elas simplesmente colocam o tópico. Um outro exemplo mais recente foi que em 2025 a gente teve o concurso do IBAMA e nesse concurso o Sebrasp colocou um tópico no edital de analista ambiental escrito assim: mercúrio metálico. Só que chegou na hora da prova, o Sebrasp simplesmente cobrou uma instrução normativa do IBAMA que fala sobre mercúrio metálico. Ora, se você vai cobrar a instrução normativa, por que então que você não escreve o número da instrução normativa? O Sebrasp não fez isso, escreveu somente o tópico e isso fez com que muitos candidatos tentaram anular a questão que foi cobrada. Só que não conseguiram, porque o Sebrasp pegou e falou: não, estava no edital. E de fato estava, só que estava de uma forma oculta. E isso eu acho um absurdo. Isso eu acho que é uma maldade da banca. Eu acho que isso é uma falta de respeito com o candidato, principalmente aquele que é mais iniciante. Então, hoje eu quero alertar vocês para vocês entenderem como que as bancas funcionam e como que isso é um jogo que tem uma certa maldade. E também para que vocês fiquem atentos para vocês estudarem de uma forma melhor. Porque se vocês não conseguirem pegar esse pulo do gato, provavelmente aquele candidato que é mais avançado, aquele candidato que está mais na frente, que é mais experiente, ele vai fazer isso. E esse é um grande diferencial também para aqueles que são aprovados e em relação àqueles que não são aprovados, também por conta da falta de experiência. E isso também vai naquele contraste que muitas pessoas falam: ah, é só estudar que você vai ser aprovado. Não, não é. Você tem que ter técnica, você também tem que ter uma certa experiência para conseguir entrar nesse jogo e se dar bem, tá bom? Um outro exemplo, pessoal, às vezes vem assim no edital: processo administrativo federal. Quando a banca escreve isso, é porque ela quer que você leia a Lei 9784, que trata do processo administrativo na esfera federal. Então, é muito importante que vocês se atentem a esses detalhes, percebe? Porque a banca vai jogar dessa forma e você tem que estar preparado. E aí, uma das formas que eu gosto muito, uma estratégia que eu utilizei para poder estudar para o concurso, principalmente o da Justiça Eleitoral, que foi o concurso que eu passei mais recentemente, enfim, passei muito bem colocado, tanto para técnico quanto para analista,
foi ter essa maldade, ter essa visão e conseguir de fato estudar todos os tópicos de uma forma eficiente. E aí o que eu fazia? Em primeiro lugar, eu pesquisava os tópicos, todos os tópicos que eu tinha dúvida sobre o que era, eu jogava assim no Google e pesquisava se tinha alguma instrução normativa tratando daquele tópico, se tinha às vezes até algum PDF disponível pelo governo, que as bancas usam muito, se tinha alguma lei, algum decreto, e se tivesse, eu já separava, eu já guardava um tempo para estudar, porque a chance da banca utilizar esses instrumentos normativos para poder cobrar esses tópicos na prova é muito alta mesmo. Elas fazem isso. Uma outra coisa que eu fazia também, que eu gostava muito, era questões. As questões, pessoal, principalmente o enunciado da questão, ela vai direcionar a gente ao instrumento normativo ou ao PDF ou, enfim, a fonte da informação para que a gente possa estudar aquele determinado tópico. Por exemplo, transparência. Como que você estuda transparência na administração pública? Ah, Patrick, eu sei que existe o princípio da transparência na administração pública. Ok, mas isso é muito pouco. Você sabe que tem uma lei da transparência? Pois é, tem uma lei da transparência. Sabe que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, também trata de transparência na administração pública? Ela trata. Então, às vezes, no edital vem escrito só assim, transparência. Aí você fala, pô, transparência na administração pública, legal, tem o princípio da transparência, vou estudar o princípio da transparência. Então, eu já sei tudo sobre transparência. Não, sabe não. Você sabia que tem uma lei específica que pode e, muito possivelmente, cairá na sua prova se esse tópico vier? E se vier a LRF? Se a banca pedir para você resolver uma questão com base na LRF, você vai surtar, né? A LRF ela não aparece no seu edital, mas está aparecendo lá o tópico, transparência. A banca pode cobrar LRF? Pode cobrar LRF. E é exatamente isso que elas fazem. Então é por conta disso que vocês precisam fazer questões e ficarem muito atentos ao enunciado das questões, porque elas vão direcionar vocês, elas vão direcionar onde que a informação está, em qual artigo, em qual capítulo da lei, em qual instrumento normativo, que seja um decreto, uma instrução normativa, uma portaria, ou então em algum manual também disponibilizado pelo governo. E aí, se você jogou no Google e não achou, fez questão, não achou, tem uma outra também possibilidade que eu gosto muito de usar, que é a inteligência artificial. Sim, pessoal, usem o ChatGPT para poderem pegar informações sobre os tópicos do edital. Ah, eu estou em dúvida em relação ao tópico X. Chat, eu estou estudando para concurso, queria saber se você pode me ajudar a dar alguma informação sobre esse determinado tópico. Não estou conseguindo achar informações sobre isso. O que é isso? Existe alguma lei que trata disso? Existe algum instrumento normativo que trata disso? E existem questões anteriores que tratam disso? Como que isso pode cair em um concurso? Chat, me ajuda. Foi exatamente isso também que eu fiz em muitos momentos e deu muito certo, porque o chat não só me direcionou para as fontes de estudo, ou seja, para as referências bibliográficas, mas também me direcionou para ter uma noção, um norte inicial sobre do que se tratava aquilo. Por exemplo, quando eu estava estudando a Accountability. A Accountability é uma coisa que é meio que nova no ordenamento jurídico brasileiro. É algo que foi introduzido, veio lá dos Estados Unidos, se não me engano, e entrou aqui. A gente não tem nenhuma tradução. A accountability significa mais ou menos prestar contas, só que a gente não tem uma tradução literal desse termo ainda no nosso ordenamento jurídico. Então eu perguntei muito para o ChatGPT, e aí ele me retornou artigos científicos, me retornou questões também de concurso, me retornou algumas dicas para poder estudar esse tema, e aí eu li alguns artigos científicos. Hoje eu tenho uma familiaridade com esse tema, por conta de ter estudado e por conta de ter seguido as orientações do ChatGPT. Então também recomendo que vocês façam isso, para que vocês possam consultar as fontes de informação, e aí nunca mais uma banca vai conseguir enganar vocês, vai conseguir lubridiar vocês, vai conseguir fazer com que vocês caiam na armadilha de acharem que vocês estão estudando de uma forma correta, quando na verdade vocês não estão, por conta da falta de informação que elas não colocam no edital, ou seja, da falta de informação que elas deveriam colocar de uma forma expressa, mas não colocam. E elas fazem isso, eu acho, de propósito. Por conta disso que eu falei no início que a gente precisa de uma lei regulamentando esse mercado, tá bom? Então no vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Eu usei muito isso na hora que eu estava estudando para o concurso da Justiça Eleitoral e hoje estou aqui, servidor da Justiça Eleitoral. Deu muito certo para mim, consegui me mudar, enfim, hoje eu moro na frente do Pão de Açúcar, na zona sul do Rio, e eu espero que vocês também consigam isso, porque é isso que o estudo dá pra gente, é esse o real poder do estudo, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.